Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Daniel falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, desta feita para falarmos sobre o ciclo da água, os oceanos e os mares. É o assunto que abre o tema hidrografia, um tema muito importante para o nosso estudo, um tema muito importante para que a gente possa, portanto, saber como se dá o processo de distribuição desse tão importante recurso natural que é a água, como é a necessidade ou qual é a necessidade que temos para a preservação dos mananciais, enfim, esse tema estaremos tratando nas próximas aulas. Então a hidrografia ela nos ajuda a compreender justamente a distribuição e os usos da água no planeta, né? A gente sabe que é fundamental para que haja vida. Todo qualquer ser vivo, animal ou vegetal, requer água para a sua sobrevivência. Então a conservação desse recurso natural é extremamente importante, ela é indispensável para os seres vivos, isso é fato. Assim como também a hidrografia, a disponibilidade de água, ela também pode ser importante no desenvolvimento de atividades econômicas, né? Tanto para a geração de energia, como é o caso, por exemplo, das hidrelétricas, da energia gerada a partir do movimento das águas dos rios, assim como também da utilização da superfície de rios, mares e oceanos para o transporte de cargas, de mercadorias e também de pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo essa foto que ilustra justamente embarcações, né, transportando contêineres na entrada do Porto de Paranaguá, né, lá no estado do Paraná. O Porto de Paranaguá é um dos mais importantes portos do Brasil, que inclusive faz esse processo de recebimento e também de exportação de muitas mercadorias através desses navios cargueiros. Mas até que a gente conheça, portanto, a disponibilidade de água nos rios, nos oceanos, nas geleiras, nas águas subterrâneas, é importante nós sabermos de como se dá esse ciclo, porque a água ela passa por um ciclo, né? E caso haja interrupção desse ciclo, caso haja, por exemplo, algumas alterações no ciclo natural da água, naturalmente haverá a escassez, a redução no regime de chuvas, consequentemente a baixa vazão dos rios, a morte de algumas nascentes, caso também haja ali o desmatamento nelas. Então, se nós, seres humanos, interferirmos de forma irresponsável no meio, naturalmente também estaremos interferindo no ciclo da água e na escassez desse recurso tão importante futuramente, caso a gente, infelizmente, continue a intervir. Então, a água ela é bastante abundante na superfície terrestre, né? Porém, ela está em constante transformação. Nós sabemos que a água ela pode estar em 3 estados, né? O sólido, que é quando a água está congelada, a gente vê isso muito nas calotas polares, nas geleiras, nos extremos do planeta, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. No seu estado líquido, que é o estado de fato mais usual, que nós literalmente usamos dessa maneira, né? Para bebermos, para tomarmos banho, para fazermos toda e qualquer atividade. E em estado gasoso, né, quando a água está ali em forma de vapor, que pode inclusive ser importante para o processo de precipitação, formação de nuvens de chuva e precipitação. Então a água ela passa por esse constante processo de transformação através dos seus 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Então, considerando os 3 estados em que a água se apresenta, o seu volume total no planeta se mantém praticamente constante, o que é muito importante, né? Enquanto ocorre o processo de evaporação em uma área, por exemplo, já acontece a precipitação na outra, ou em outras existe o processo de solidificação através das geleiras, enfim. Então, esse processo é muito dinâmico. Na verdade, em um dado local pode estar havendo um processo de precipitação, no outro pode estar havendo um processo de transpiração, evaporação, melhor dizendo, e assim sucessivamente. A todo esse movimento nós chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico, ou seja, o movimento de precipitação, que é a chuva, a absorção dessa água da chuva pelo solo, a alimentação dos lençóis freáticos, né? Portanto, posteriormente, a saída dessa água subterrânea através das nascentes, o percorrer dessa água das nascentes através dos rios, assim como também a evaporação da água dos oceanos, a formação de nuvens de chuva, o derretimento de geleiras, ou seja, tem todo um processo, né? E repito, se caso esses processos naturais continuarem a ser irresponsavelmente intervidos,
pelos seres humanos, pela ação antrópica, naturalmente nós iremos causar aí um desregulamento, um descontrole e, consequentemente, a escassez da água, a morte de rios, entre outras coisas. O slide seguinte ilustra justamente como se dá o chamado ciclo da água. Aqui a ilustração nos mostra, a água ela tanto pode evaporar, por exemplo, dos oceanos, a água está armazenada no oceano, então a superfície, em função das elevadas temperaturas, ela pode evaporar, então o vapor d'água ele sobe até uma determinada altitude, forma as nuvens de chuva, né, e posteriormente ele condensa em estado líquido. Então essa chuva ela vai alimentar os lençóis freáticos. Além da evaporação das superfícies aquosas, como os oceanos, os rios, os lagos, também existe a evapotranspiração, que, entre outros termos, seria o suor, né, a transpiração, melhor dizendo, das árvores. Então, isso nós chamamos de evapotranspiração. As árvores transpiram também vapor d'água, que são acumulados nas nuvens e que precipitam em forma de chuva, né? Também existe o processo de sublimação, né, que é a queda da neve e a formação de geleiras. Essas geleiras elas passam por um processo de derretimento, que escorrem também para o leito dos rios. Parte dessa água também é infiltrada. Percebam que, então, portanto, existe todo um ciclo. E esse ciclo ele é contínuo. Desde que não haja interrupção, ele continuamente vai se suceder e a água vai sempre sendo, portanto, regenerada. Ela vai sempre sendo renovada através desse ciclo que não pode ser interrompido. Agora vamos falar sobre os oceanos, né? Inicialmente falar das maiores superfícies aquosas do mundo. Nós sabemos que o planeta ele é constituído de 70% de água. Essa é uma informação muito importante. E que a esmagadora maioria de toda essa quantidade de água no planeta está concentrada nos mares e oceanos, portanto são águas salgadas. A água potável, nós costumamos chamar de água doce, que é a água literalmente, imediatamente apta para o consumo humano, ela é uma ínfima parte. A água doce ela vai estar presente nos rios, nas lagoas, nos lagos, ela vai estar presente nas geleiras, nas águas subterrâneas, mas se comparados com a quantidade das águas dos oceanos, dos mares, ela é infinitamente menor a sua quantidade, mas um menor que é suficiente para o abastecimento de quase totalmente a população do planeta. É verdade que algumas regiões do planeta, dadas as questões climáticas, sofrem mais com a escassez de água do que outras. Então existe uma superabundância de água em alguns lugares e uma escassez em outros. Mas o fato é que a água doce presente no mundo, ela de uma certa forma atende à demanda das pessoas, desde que não haja, repita, interrupção no processo. Então quase toda a água disponível no planeta é salgada e está nos oceanos e mares. Ela é salgada porque lá existem muitos sais dissolvidos na água. Isso que dá aquela salinidade excessiva nas águas dos oceanos, pela presença de muitos sais dissolvidos por lá. A água dos rios também tem sais dissolvidos. A gente pensa que só tem sais na água do oceano, não. Na água dos rios também existe a presença de sais. Os chamados sais minerais, por exemplo, são necessários que eles existam na água dos rios. Porém, a água dos rios tem outros sais, mas em quantidade muito menor, né? E de uma forma com que o próprio fluxo de um rio permite que aquele processo de salinização se dissolva e que não se concentre, como é o caso das águas dos oceanos. Então, por isso nós chamamos a água dos rios de água doce, porque a presença de sais na água dos rios é bem menor do que a presença de sais nas águas dos oceanos e dos mares. O mapa aqui ilustra para nós quais são os principais continentes, né? Enfim, embora não seja esse o assunto sobre continentes, mas quais são os principais oceanos existentes no nosso planeta. Nós temos 4 grandes oceanos: o Pacífico, que é o maior deles, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Glacial Ártico. São os 4 oceanos existentes em nosso planeta. E os oceanos aí margeiam os nossos 6 continentes. No caso, margeiam a África, a América, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceania. Conceitualmente, o que é um oceano? Nada mais do que uma massa de água, uma gigantesca massa de água salgada que cobre a maior parte da superfície terrestre. Ela circula e separa os continentes. Essa grande massa de água contém importantes fontes de recursos para os seres humanos,
É muito importante salientar que os oceanos são fundamentais também do ponto de vista econômico para as pessoas, né? E também de recursos naturais, o oferecimento não somente do pescado, mas a exploração mineral, como a própria exploração do petróleo, entre outras situações, né? Então, essa grande massa de água salgada é dividida em 4 oceanos, que, repito, o Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Glacial Ártico. Essa foto ilustra a importância do uso econômico dos oceanos, sobretudo para a circulação de gigantescos navios cargueiros. Olha a quantidade enorme, por exemplo, de contêineres nesses navios. Aqui a foto ilustra o porto de Occoquan, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E mostra a importância também dos oceanos para a circulação de grandes navios cargueiros e assim sendo a circulação de mercadorias, mas também de pessoas e de produtos mundo afora. Agora vamos conhecer brevemente a característica de cada um dos oceanos. O Oceano Pacífico. Localizado entre a América, a Ásia e a Austrália, o Pacífico, que é o maior oceano do mundo, cobre cerca de 1/3 da superfície. Nas suas fossas oceânicas se encontram os locais mais profundos dos oceanos. As fossas das Marianas, localizada nas proximidades das ilhas da Micronésia, ao norte da Austrália, alcança incríveis 11.000 metros de profundidade. Então, uma das coisas que marca também o Oceano Pacífico, além de ser o maior entre os 4 oceanos do planeta, é a presença de fossas oceânicas, ou seja, profundidades muito, mas muito grandes. Como, por exemplo, as fossas das Marianas, né, que é uma grande área profunda do oceano, nas imediações da Micronésia, que chegou a alcançar incríveis 11.000 metros de profundidade. É uma característica marcante do Oceano Pacífico. Em torno do Pacífico existe uma área de instabilidade geológica chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Nesse arco ocorrem terremotos, tsunamis e formam-se ilhas vulcânicas e cadeias montanhosas submarinas. Quando nas aulas anteriores nós falávamos sobre terremotos e vulcões, eu me recordo de ter explicado para vocês que algumas regiões do planeta elas estão mais propensas para o acometimento de terremotos, de instabilidades geológicas, como é o caso do Chile, como é o caso da Califórnia nos Estados Unidos, como é o caso de algumas regiões da Europa. Por quê? Porque justamente essa região, parte dessa região que eu cito, ela está justamente em cima de encontros de placas tectônicas. E essa região é margeada pelo Oceano Pacífico. Por isso que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico, que é justamente uma área de grande instabilidade, com ocorrência muito comum de terremotos, maremotos e, consequentemente, tsunamis, né? Como a gente já viu noticiado aí, isso é muito comum, por exemplo, no Sudeste Asiático, os tsunamis, por exemplo, alguns terremotos na Califórnia ou na Cordilheira dos Andes, enfim, por conta da presença desse círculo de fogo do Pacífico. O oceano não tem nada a ver com a existência dessa instabilidade. Essa instabilidade ela está diretamente relacionada ao encontro de placas tectônicas que está imediatamente abaixo dessas regiões do planeta. A imagem aqui ilustra justamente reparou o Oceano Pacífico, né? E aí, margeando o Oceano Pacífico, ali entre o continente asiático, entre a Oceania e o continente americano, existe essa grande área de instabilidade com a ocorrência muito comum de tectonismo ou mesmo a presença de vulcões ativos. O Oceano Pacífico tem aumentado sua importância estratégica, comercial e militar, sobretudo entre os países da Ásia, da Oceania e os Estados Unidos. Algumas nações asiáticas voltadas para o Pacífico se tornaram grandes exportadores de produtos industrializados, utilizando seus portos marítimos como porta de saída para as mercadorias. Então, o Oceano Pacífico ele é fundamental no que diz respeito à questão comercial e também militar. Os Estados Unidos que o diga. Os Estados Unidos é um dos países que mais se utilizam do Oceano Pacífico nas suas estratégias militares, mas também outros vários países do mundo têm no Pacífico seus importantíssimos portos para exportação, para entrada e saída de mercadorias. Falando agora do Oceano Atlântico, o nosso Oceano Atlântico, aqui no caso o Brasil particularmente, tem terras margeadas apenas pelo Oceano Atlântico, né? Que está localizado entre a América, a África e a Europa. O Atlântico é o segundo maior oceano do mundo. Ele se divide em Atlântico Norte e Atlântico Sul. E em razão do grande fluxo de navegação e de comunicação entre a Europa e a América, o Atlântico assumiu historicamente grande importância estratégica.
O Oceano Atlântico, por conta dessa interconexão e desse fluxo intenso entre a Europa e a América, ele assume essa importância histórica, porque temos, por exemplo, um fluxo muito grande entre duas regiões muito importantes do ponto de vista econômico do mundo, a América, e mais precisamente a América do Norte, por conta do poderio econômico dos Estados Unidos, e a Europa, né, que ali tem toda aquela importância econômica, o desenvolvimento dos países, bem como também o continente africano. Foi através das águas do Atlântico que, por exemplo, lá no princípio, no período colonial, infelizmente chegaram para trabalhar como escravos aqui muitas milhares de pessoas vindas da África. Então o tráfico negreiro se deu pelas águas do Atlântico. Assim como foi pelas águas do Atlântico a chegada dos europeus para a colonização / invasão / assalto aqui do nosso continente americano. No Oceano Atlântico, de norte a sul, há uma ampla cordilheira submarina, a chamada Dorsal Atlântica. Ali há a ocorrência de ilhas vulcânicas nesta área, como a Islândia, que é um país insular europeu no Atlântico Norte. Enquanto que, por exemplo, no Oceano Pacífico, como falávamos agora há pouco, temos a existência de fossas oceânicas profundas, extremamente profundas, no Oceano Atlântico nós temos a presença de dorsais, né? Ou seja, daquelas cordilheiras no fundo do oceano, né? Ou seja, aquelas elevadíssimas cadeias montanhosas que são resultantes do movimento convergente das placas e que só erguem, dando origem assim a cadeias montanhosas muito grandes no fundo do oceano. Algumas são tão extensas, tão altas, que extrapolam a superfície do oceano e formam ilhas. A Islândia, por exemplo, que é um país insular, ou seja, é uma ilha lá no Atlântico Norte, né, lá no extremo norte da Europa, é um exemplo típico de uma ilha que surgiu por conta de uma grande dorsal atlântica e que hoje está lá testemunhando a existência desse país. Então é uma característica do Oceano Atlântico. Isso aqui é muito interessante, essa foto ela é bem impactante porque mostra nitidamente a separação, né? Aqui no caso a separação de características, porque aqui é o encontro das águas dos oceanos Atlântico e Pacífico. Percebam a coloração distinta, percebam, né, certamente vai ter alguma questão relacionada à presença ou mais ou menos de sal na água, a densidade, as correntes marítimas também podem interferir nesse sentido, mas o fato é que quando os dois oceanos se encontram, né, nós temos esse espetáculo aí da distinção, da diferença no que diz respeito à coloração, né, e também a luminosidade que consegue, portanto, penetrar na superfície dos dois oceanos. O Oceano Índico, ele está localizado entre a África, a Ásia e a Austrália. O Índico é o terceiro maior oceano do mundo e tem sua maior parte localizada no hemisfério sul. É uma rota muito importante, comercialmente falando, porque é por lá que passam os principais navios petroleiros que saem do Oriente Médio, né, em direção a vários países do mundo. O Oriente Médio é uma região da Ásia, né, onde estão ali os maiores produtores de petróleo, basicamente aqueles países como o Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, etc. Então, de lá partem os navios cargueiros, né, os petroleiros, melhor dizendo, com esse preciosíssimo mineral hoje largamente utilizado no planeta, isso há séculos, né, e para a exportação desse produto para as várias partes do planeta. Então, o Oceano Índico é essa rota comercial importantíssima dos navios petroleiros. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem às margens desse oceano, e importantes atividades se desenvolvem em suas águas, a exemplo da pesca, principalmente a pesca do atum e a exploração do petróleo. Por que tantas pessoas vivem assim à margem desse oceano? O próprio nome já denuncia, Oceano Índico, né? É uma relação com a Índia, e a Índia é o segundo país mais populoso do planeta, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, é o oceano onde você tem o maior número de pessoas que vivem às suas margens e, consequentemente, existe um grande desenvolvimento de atividade lá. Aqui uma foto para ilustrar, né, no arquipélago de Seychelles, um conjunto de ilhas que fica no continente africano. Esse conjunto de ilhas reúne cerca de 115 ilhas, esse arquipélago, e fica no Oceano Índico. O Oceano Glacial Ártico, ele está localizado ao norte da América, da Europa e da Ásia. Suas águas apresentam baixas temperaturas, parte delas permanecem congeladas durante todo o ano. Nesse oceano localiza-se o Polo Norte.
Gigantes blocos de gelo flutuante, chamados de icebergs, dificultam a navegação pelo Ártico. Como as águas do Oceano Ártico permanecem um bom tempo congeladas, dadas baixíssimas temperaturas verificadas nessa região do planeta, no extremo norte do planeta, então a navegação ela é dificultada pela presença desses grandes blocos de gelos, como por exemplo os icebergs, que causam um risco muito grande, né, à navegabilidade. Apesar das baixas temperaturas, a região ártica ela é habitada há centenas de anos por povos nativos, como os lapões, que vivem no norte da Europa, os nenetes, que vivem no norte da Rússia, e os inuits, aqui na América do Norte. A gente costumeiramente chamamos os inuits de esquimós. São as populações nativas que conseguem se adaptar e viver nessas regiões congeladas. Essa foto ilustra, por exemplo, a embarcação quebra-gelo próxima à costa da Groenlândia, né, aqui no continente americano, que é de possessão da Dinamarca. Olha só o oceano congelado, no caso, o Oceano Glacial Ártico. Falar brevemente dos mares, diferentemente dos oceanos, a gente tem que distinguir mar de oceano, né? Os mares são massas de águas salgadas também, que se localizam próximo aos continentes ou no interior deles. Apresentam menor profundidade que os oceanos. É uma das questões que diferenciam mar de oceano. Além de concentrar maior salinidade e temperatura e transparência das águas. Então, o mar costuma apresentar uma variedade maior de salinidade, de temperatura e transparência das águas, né? É essa a principal distinção de mar e oceano. Por exemplo, a gente desce para a praia, vai para Porto Seguro, eu vi o mar. Não, na verdade, você está diante do Oceano Atlântico, né? O mar tem uma característica distinta, embora se assemelhe demais com o que nós chamamos de oceano, mas tem algumas características que diferem. O mar ele pode se classificar em mar aberto, que também é chamado de mar costeiro, é aquele que se comunica diretamente com o oceano por largas faixas e passagens. O mar da China, o mar do Caribe, o mar do Norte são exemplos de mares abertos, aquele mar que tem uma conexão direta com o oceano através de largas passagens. Existe o chamado mar interior, que é também chamado de mar continental. Ele se comunica com o oceano ou com outros mares por estreitos ou então por pequenos canais. Diferentemente do mar aberto, que se comunica com o oceano com largas passagens, o mar do interior se comunica com o oceano, mas com passagens mais estreitas, né? O Mar Negro é um mar interior. Ele se conecta ao mar Mediterrâneo pelo Estreito de Bósforo e de Dardanelos. O mar Mediterrâneo, que se comunica com o Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar, também é um exemplo de mar interior. Então, geralmente, quando o mar se comunica com o oceano através de uma passagem mais estreita, nós chamamos de mar interior. A foto aqui para ilustrar, o chamado Mar do Norte. Aqui é um exemplo de mar aberto, ou seja, a comunicação do Mar do Norte com o oceano é através de uma larga passagem. Aqui não tem muita dificuldade para que o Mar do Norte se comunique com o oceano. Já o Mar Mediterrâneo aqui é um exemplo de mar interior, né? Ou seja, ele tem comunicação com o oceano, mas eu vou colocar o cursor aqui para vocês perceberem, mas repare que através desses estreitos, o Estreito de Gibraltar, por exemplo, é uma comunicação bem relativamente estreita entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Então, é uma característica de um mar, né, no caso aqui, no mar interior. Né? Claro que inicialmente é só para nós ilustrarmos essa discussão. Posteriormente vamos aprofundar um pouco mais falando dos rios, vamos falar também das geleiras, falaremos também das águas subterrâneas, mas inicialmente era para vocês terem um conhecimento sobre o que é o ciclo hidrológico e qual é a diferença de oceano para mar e as características de cada um deles, tá certo? Aqui está a nossa bibliografia do nosso material da Arelba Plus e da História Moderna, 6º ano, né? Aí, pela paciência de vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula.